mais promessa temos nós de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, aleluias. Ei. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para que se coloque de pé, por gentileza. Iremos ouvir agora o hino nacional.
Amém, podeis sentar. Irmãos, é uma honra para nós, da UDICAD, estarmos aqui iniciando mais uma vez o segundo congresso. Quero convidar nosso pastor presidente, pastor Wellington Rocha, para fazer uso da palavra neste momento. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui, neste congresso dos diáconos e cooperadores. E eu creio que nesse primeiro dia, nós já poderemos sentir a presença desse Deus maravilhoso. Foram dias de preparativos e, claro, chegou o momento que nesses dias nós estaremos aqui, preparando-nos, para servir melhor ao Senhor e vendo esse número de obreiros já prontos aí servindo ao Senhor e cada dia mais preparando, para a grande obra que o Senhor tem nos chamado. Eu gostaria de convidar a igreja para mais uma vez ficarmos de pé para orarmos ao Senhor, para que possamos sentir nesses dias a presença do Senhor, a manifestação gloriosa do Espírito Santo em nosso meio. E eu tenho certeza que no final deste congresso nós vamos estar salmodiando, estaremos glorificando a Deus por tudo aquilo que Ele vai realizar neste lugar. Amém? Quantos estão alegres com Jesus e creem que vai ser uma bênção esse congresso? Eu queria que você levantasse mais uma vez sua mão e desse um glória a Deus bem alto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, para iniciarmos esse congresso da UDICAD, ó Pai. Foram dias de preparativos, de ensaios, ó Deus, e nós temos a certeza que o Senhor vai manifestar a sua presença aqui neste lugar. Nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor vai, ó Deus, se manifestar na vida de cada um daqueles que chegarem até aqui. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha usar os preletores de uma forma especial, que o Senhor venha, meu Deus, usar também os que estarão louvando, ó Deus, e nós que estaremos aqui para aprender, que o Senhor venha, ó Pai, a ajudar, a abrir a nossa mente, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Assim nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E nós declaramos aberto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo congresso da UDICAD. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Monsiel. Glória a Deus. Nós, já está conosco o cantor Marcos de Goiânia, e ele estará louvando a Deus nesse momento. Marcos Abreu esteve conosco no congresso passado, foi uma bênção, e hoje estará louvando a Deus mais uma vez. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar novamente neste congresso, nesta festa maravilhosa. Que Deus continue abençoando vocês, e acredito eu que nós vamos aqui receber palavras do Senhor que vão trazer para nós edificação para a minha vida e para a tua vida. Você crê nisso e pode dar um glória a Deus forte aí? Aleluia, glória a Deus. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha sorte. Se você souber, você adore a Deus, cante comigo. Aleluia. Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz.
aos teus pés eu me lanço agora. Sei que tu podes curar. Trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi. Eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi. Eu não vou mais chorar. Muda minha vida, cante. Muda minha sorte. Se do teu favor, tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custa. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custa. Muda minha vida, muda minha sorte. Eu posso ouvir você cantando. Cante, cante a Ele e diga: Senhor, preciso de uma chance. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Muda minha vida. Quero ouvir a igreja. Mais alto, adore ao Senhor. Se do teu favor, tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Levanta a tua mão e cante. Diga pra Ele: muda minha vida, Senhor. Muda minha sorte. Eu preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Você pode aplaudir o Deus que você veio adorar. Não é para mim, é para Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Deus. Quarteto Gileade vai estar louvando a Deus nesse momento. Hoje eu estou aqui na presença do Senhor, com meu canto vou louvar.
eleita santa nação, e Deus o seu povo. Hoje estamos nós na mesa, ninguém pode nos tirar o prazer de ser tão feliz, de ser feliz. Agora eu sou feliz, eu sou feliz. Cristo me salvou. Agora eu sou feliz, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador, Salvador. Oh, glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Cristo me salvou. Oh, glória, sou feliz, sim, eu sou feliz. Pois ao céu eu vou. O ser que respira, louve ao seu Senhor. Proclamai de Cristo, sim, o seu amor. Alta voz, louvor erguei, digno é o Redentor. Exaltai o Salvador.
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. A equipe de louvor da UDCAD, acho que está faltando um componente, mas nós já estamos aguardando ele. O Marcos vai louvar a Deus com mais um hino. Aleluia. O número 2, aquele CD aí, continuando. Vamos louvar a Deus com a canção que todos conhecem. Quero pedir você para louvar a Deus juntamente conosco. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor, toda a adoração. Não viemos aqui meramente por um acaso, mas viemos para adorar. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode cantar? Se o sol se pôr. Eu quero ouvir a igreja louvando a Deus. Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Então cante a Ele, aleluia, 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 respirar, me
faz andar sobre as águas. Oh, tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glorifique ao Senhor, glorifique a Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar a todos para que se coloque de pé. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus com o hino agora, com a equipe de louvor aqui da UDCAD. Vamos todos adorar, bendizer, enaltecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É festa, é momento de alegria. Então você tem a liberdade de adorar, de exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os diáconos estão satisfeitos, alegres, felizes por este momento. Glória a Deus. Trabalharam muito em prol disso e é o momento de nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, aquilo que Ele tem reservado para nós nesta noite. Aleluia. Quem souber a canção, louve a Deus conosco. Porque o Senhor Jesus, Ele nunca desiste de você. Oh, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não, não, você pode cantar. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Glória a Deus, Ele não desiste de você. Quarteto Gileade, louvando a Deus. Nós iremos ver o que João viu de Deus na cidade santa. Sim, verei, sim, um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei. A terra mostra o seu lamento. Virá nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém? Tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem.
bem forte. Eu vou. Mais uma voz. Eu vou. Eu vou. Sim, eu vou. Tu Sim, vai. tu Eu Sim, vou. eu vou. Tu Sim, tu vai. Sim. Sim, eu vou. Sim, tu vais para Nova Jerusalém. Glória a Deus. Eu vou. Quem vai? Pastor Anderson Marques de Curitiba, pregando a palavra de Deus neste momento. Meus irmãos, graça e paz em Jesus. Por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. A minha gratidão a Deus por essa oportunidade, sem dúvidas, uma oportunidade que faz-nos sentir uma alegria indizível. Capítulo 4, a partir do versículo 23 de Atos dos Apóstolos, que diz: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes disseram o que eles haviam escutado dos principais sacerdotes e os anciãos. E o que eles haviam escutado? Haviam escutado que, a respeito da fé em Jesus, não seria mais possível testemunhar. E ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram aquilo que é vão. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e as pessoas de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome santo de Jesus. E havendo orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Eu gostaria de falar sobre
as duas experiências com o Espírito Santo. Meus irmãos, o versículo 31 deixa explícito que os servos de Jesus ficaram cheios do Espírito Santo. Agora a pergunta é: por que ficaram cheios do Espírito Santo, se eles já haviam ficado cheios do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. No dia em que o Espírito Santo desceu, mais precisamente, no dia em que se festejava o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo desceu e os deixou naquela condição de êxtase espiritual, de forma que eles foram cheios do Espírito Santo. O dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, sem dúvidas, foi um dia inesquecível para a igreja nascente. Mas a dúvida agora é essa: será que o que está acontecendo aqui, em Atos capítulo 4, versículo 31, seria uma reedição do dia de Pentecostes? Ou seria um segundo capítulo de Atos 2? O que realmente está acontecendo aqui? Parece que o que Lucas, porque foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos, parece que Lucas está mesmo querendo explicitar minuciosamente a particularidade importante da ação do Espírito Santo na igreja nascente. Parece que o que ele quer é ressaltar que a igreja não se explica, a igreja não se diagnostica, a igreja não pode ser compreendida a não ser através de uma ação direta do Espírito Santo sobre ela. É só assim que a igreja se explica. E na realidade, o que faz da igreja uma comunidade diferente de qualquer uma outra comunidade existente, é justamente essa presença e essa manifestação do Espírito Santo de Deus. É o que a faz diferente. O que realmente nos distingue e nos explicita, o que realmente nos faz diferentes como igreja, é a manifestação do Espírito Santo através de cada um de nós. E parece que é por isso que Lucas parece estar realmente muito preocupado em reafirmar que a igreja não se distingue a não ser por essa experiência. Parece que ele está realmente querendo explicitar e sublinhar a importância de que a igreja não cresce, a igreja não consegue estender as fronteiras da sua influência, a igreja não se solidifica, senão a partir de uma ação direta do Espírito Santo sobre ela. É impossível. E essa é uma compreensão fundamental para a nossa jornada e a nossa experiência espiritual. A nossa experiência espiritual transcende. Guarda o que eu vou te dizer.
A nossa experiência espiritual transcende os nossos compromissos morais, os nossos compromissos éticos. A nossa experiência espiritual transcende as nossas convicções e a nossa adesão intelectual ao credo e às crenças. É isso. É a ação do Espírito Santo. E essa é uma compreensão que precisa ser compreendida. Parece haver um paradoxo, mas essa é uma compreensão que precisa justamente ser compreendida para o melhor desenvolvimento espiritual da igreja. Por quê? Porque essa experiência transcende também a nossa prática de ritual, que é muito importante. Ela transcende também a nossa mobilização para o serviço do Senhor, que também é muito importante. Mas a nossa experiência espiritual, para além do serviço de diaconia, para além da celebração cultica e litúrgica, para além das nossas crenças, para que além da nossa experiência cristã, se explica apenas a partir das manifestações do Espírito Santo sobre nós. Apenas isso. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está em nós. E é o Espírito Santo quem está hoje aqui, nos influenciando e nos afetando para providenciar em nós experiências em nossa vida e em nossa realidade existencial e humana, que não seria possível sem a presença do Espírito em cada um de nós. É a presença do Espírito Santo quem nos distingue. É fácil quando você vê alguém que realmente tem a presença do Espírito Santo sobre ele. Você o distingue facilmente na faculdade, na empresa, você o distingue em qualquer lugar. Porque realmente se faz fácil. É a presença do Espírito Santo quem explica, quem justifica, quem sustenta a nossa jornada espiritual na presença de Jesus. E é por isso que Lucas faz questão de sublinhar aqui, porque parece que Lucas está se referindo aqui a duas experiências diferentes com o Espírito Santo, e que nós deveríamos buscar implacavelmente. A primeira, veja como Lucas descreve as pessoas em Atos capítulo 2. Pare para ler Atos capítulo 2 e veja como Lucas se refere a essas pessoas. Ele diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo. Ele está se referindo a uma ação do Espírito, mas ele também está se referindo a quem estava lá. Ele diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro, por sua vez, sai compulsivamente, revestido do Espírito Santo, para explicar o fenômeno inexplicável. Mas agora em Atos 4:8, esse capítulo aqui introdutório, quando Pedro está na presença das autoridades religiosas, quando Pedro está na presença dos sacerdotes e dos mestres da lei, inclusive de Anás e Caifás, ele é interrogado sobre o seu testemunho e sobre a sua associação a Jesus.
E ele respondeu-lhes, diz o versículo 31, cheios do Espírito Santo. O que isso pode significar? Isso pode significar que uma coisa é a experiência de Pedro com o Espírito Santo em Atos capítulo 2, versículo 4. Outra é a experiência de Pedro com o Espírito Santo em Atos capítulo 4, versículo 8. Por quê, pastor? Porque essa experiência aqui é pontual. O que acontece no momento em que ele se levanta para responder às autoridades é como, não significa que seja, é como se ele fosse novamente cheio do Espírito Santo, mas agora novamente, ou supostamente novamente cheio do Espírito Santo, apenas para essa tarefa. E assim vai parecer também o que acontece em Atos, capítulo 6, versículo 3. Quando os apóstolos, e eu quero que você dirija o seu olhar aqui a mim agora, e se a minha aparência não lhe agrada, olhe do mínimo na minha gravata. Agora, o que realmente parece estar acontecendo aqui em Atos, capítulo 6, a partir do versículo 3, é que os apóstolos recomendam aos anciãos da igreja, para que sejam escolhidos para os serviços da igreja, homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas pastor Wellington, os apóstolos fazem essa reivindicação, que sejam escolhidos para os serviços gerais da igreja, inclusive para o serviço econômico ou da gestão econômica da igreja, homens cheios do Espírito Santo, enquanto eles, os apóstolos, se dedicariam à oração e ao ministério da palavra. Olha o que acontece aqui com a igreja nascente. Os apóstolos recomendam que para as tarefas em gerais da igreja nascente, sejam escolhidos homens que, além do bom testemunho, eles sejam cheios do Espírito Santo, porque eles, os apóstolos, irão se dedicar à oração e à pregação da palavra de Deus. Ou seja, olha a compreensão da igreja primitiva. Essa percepção da igreja nascente é muito interessante. Por quê? Porque ela compreendia que da mesma maneira como era necessário ser cheio do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, então também deveriam ser cheios do Espírito Santo para cuidar da logística e transporte do material que seria utilizado na cruzada evangelística. Ou seja, nós iremos pregar, precisamos obrigatoriamente sermos cheios do Espírito Santo, mas quem vai carregar o material para a cruzada, inevitavelmente, também tem que ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, a igreja nascente compreendia da seguinte forma: vocês querem o sujeito pregando no púlpito? Então ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas ela também compreendia
que da mesma forma como necessitava ser cheio do Espírito Santo, quem pregava, também tinha a obrigação de ser cheio do Espírito Santo, o tesoureiro da igreja, o sonoplasta da igreja. Não é só quem prega, quem tem associação a púlpito, que tem a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo. Até quem cuida do som para a igreja primitiva, até quem cuidava de tesouraria, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Para eles era necessário que todos fossem cheios do Espírito Santo. E não apenas quem pregava, mas todos os que se envolviam nas atividades da igreja. Agora vocês compreendem porque existe muita patifaria na igreja contemporânea? Agora vocês compreendem por que existem muitos erros na administração da igreja contemporânea? Agora vocês compreendem por que você vê nepotismo imperando na igreja contemporânea? Porque nós assumimos a identidade e a percepção de que tem que ser cheio do Espírito Santo quem prega. Mas esse rapaz que chegou hoje aqui, ele é desempregado, mas ele se converteu agora. Mas para não deixar de desempregado, nós iremos deixar ele cuidando da tesouraria da igreja, porque na tesouraria da igreja não precisa, pode ser qualquer um, e não. Quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pastor da igreja, mas o rapaz que cuida da filmagem, não, ele pode ser qualquer um, e a igreja primitiva não aceitava isso. Pastor, mas é só por um período. Esse rapaz aqui está desempregado. Deixa ele na bateria. Seja bateria ou seja púlpito, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não sou eu. É Atos 4:31, não sou eu. Não, pastor, mas ele é um sobrinho meu, chegou na cidade agora. Meu irmão, a igreja de Jesus não é cabide de emprego para ninguém. Ou você se associa à Bolsa Família, ou se você quiser trabalhar na igreja, você tem obrigação de ser cheio do Espírito Santo. Quer trabalhar vazio? Na igreja não, vai colocar currículo na rua. Quer uma vaguinha na igreja? Quer um saláriozinho da igreja? Tem que ser cheio do Espírito Santo, senão vai trabalhar, rapaz. Eu acho, aqui em Rio Verde, eu não acredito que isso exista. Mas lá na Assembleia de Deus de Joinville existe. É impressionante isso. Deixa se ocupar aqui, deixa trabalhar, vou integrar ele. Na igreja primitiva, não. Há um salário para esse rapaz, mas não tem departamento para ele assumir. Aí eles inventam até departamento. Quando querem favorecer, inventa o departamento dos recém-nascidos. Deixa cuidar, é um departamento, vamos fazer o congresso, primeiro o congresso dos recém-nascidos, para justificar o salário do miserável. Deixa ele cuidar. Quer trabalhar na igreja, meu irmão? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Fala para o teu irmão aí, quer trabalhar na igreja? Seja cheio do Espírito Santo.
Quer trabalhar na zeladoria da igreja? Tem que ser cheio do Espírito Santo. Quer limpar sanitário da igreja? Tem que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Desde os pastores de púlpito, os que pregam, tem que ser cheio do Espírito Santo a você da zeladoria. O que não menospreza ninguém. Aqui, para trabalhar, tem que ser cheio do Espírito Santo. E é por isso que aqui em Atos 6,5 diz: escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas no capítulo seguinte, de Atos 7,54, o que diz é o seguinte: é que depois de ouvirem Estevão testemunhar sobre a sua fé, moveram-se de ódio contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e o próprio Jesus à direita do Pai. Foi quando o arrastaram-no para distante da cidade para o apedrejar. Uma coisa é Atos 6,5, que falam de Estevão como um homem cheio do Espírito Santo. Outra coisa é Atos 7,55, que fala que no momento exato do seu martírio, ele fica cheio do Espírito Santo e contempla a glória de Deus. Veja, acompanhe o meu raciocínio. É como se Estevão, que já era cheio do Espírito Santo, é como se, não significa que seja, é como se Estevão, que já era cheio do Espírito Santo, agora fosse para essa situação novamente cheio do Espírito Santo. É como se, para esse momento específico, Estevão recebesse uma visitação especial do Espírito Santo. Então, uma experiência é ser cheio do Espírito Santo, de forma que isso termine transformando a sua característica pessoal, porque não é possível discorrer agora. Mas foi assim com Pedro, foi assim com Saulo, foi assim com Estevão, foi assim com Barnabé. Ou seja, uma coisa é a característica permanente. Aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. E pode ser cheia do Espírito Santo novamente. Você consegue compreender isso? É o que faz dela uma pessoa diferente. Enquanto ela vai vivendo, vez em quando, ela vai sendo visitada pelo Espírito Santo, e vez em quando, ela vai sendo cheia do Espírito Santo. Eu estava em um voo de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, preocupado com o que pregaria às 19 horas, e muito preocupado com o que eu pregaria, porque o pregador, ele tem 10 mensagens, mas ele não sabe o que ele vai pregar. Geralmente ele não sabe o que ele vai dizer. Quando você fala, parece soar no pejorativo, o pregador está sem mensagem, é que ele não, espiritualmente, não conseguiu distinguir o que realmente ele pregaria naquele dia. E eu muito preocupado, assentado na poltrona 20A, janela, o Espírito Santo visitou-me, mas eu considero-me cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo me visitou, e ele me revelou, ele falou comigo que eu pregaria às 19 horas. Aí a lágrima desceu, a aeromoça se aproximou de mim e disse assim: o senhor está bem? Eu disse: eu estou bem. Ela disse: mas é que o senhor está chorando. Eu disse: mas é por estar muito bem que eu estou chorando. Ela disse para mim: mas o senhor
não parece bem. É o seu primeiro voo? Eu disse, não. Ela disse, quer um calmante? Eu disse, não. Ela disse, mas você está chorando? Eu disse, é por estar muito bem que eu estou chorando. Deixa eu chorar. Ela disse assim para mim, o senhor é evangélico? Eu disse assim, por quê? Ela disse, primeiro porque lá em Porto Alegre, dos 175 passageiros, quando o senhor me disse bom dia, me desceu um arrepio. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ela até quando ela continuará na prostituição, porque ela já foi até regente de um coral jovem. Aleluia. Aí eu falei para ela, eu confesso para vocês que eu já fui melhor. Aí eu falei para ela, aí a lágrima desceu. Eu disse, você está bem? Ela disse, estou bem. Eu disse, mas você está chorando? Ela disse, mas eu estou bem. Eu disse, é o seu primeiro voo? Ela disse, não. Eu disse, quer um calmante? Eu disse, não precisa. Eu disse, mas você está chorando? Ela disse, mas é por estar muito bem que eu estou chorando. Aí eu disse assim, você quer se assentar aqui para eu orar por você? Aí ela disse, não, isso é impossível, jamais, eu não posso nem pensar. Eu disse, só uma oração, só quero orar por você. E com muita insistência ela disse assim para mim, só se o senhor prometer ser muito discreto. Eu disse, e quando ela sentou-se à minha esquerda, que eu fui dizer, e eu geralmente sou muito discreto, eu disse, Espírito Santo. Quando eu disse Espírito Santo, ela deu um grito, ei, calabará. Aí ela deu o segundo grito, ei, calabará. Olhei para ela, quando eu olhei para os passageiros da frente, se levantavam para olhar para trás, que eu olhei para trás, se levantavam para olhar para frente. Aí eu me virei contra a janela, ouvindo ela falar, e disse, meu Deus, faz essa mulher ficar discreta, por favor, tem misericórdia. Espírito Santo vai nos visitar e vai nos fazer ter experiências com Ele nesses 3 dias aqui. Em vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10. Espírito Santo vai nos visitar. Esses são enchimentos do Espírito Santo que parecem possuir uma titularidade à luz da teologia. Porque o ser cheio do Espírito Santo como uma característica perene de vida, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai denominar de frutos do Espírito. E as visitações especiais do Espírito Santo, ele vai denominar de dons do Espírito Santo. É por isso que primeira carta de Paulo aos Coríntios 2:7, ele diz, 12:7, mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, é uma manifestação do Espírito Santo. Isso é, você experimenta o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo descrito por Paulo aos Gálatas 5:22 e 23 é, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas, por sua vez, são virtudes causadas pelo Espírito Santo, em você e em mim. Elas são desenvolvidas em nós a partir de uma ação direta do Espírito Santo sobre nós. Aí no versículo 8 ele diz, mas porque é pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra da ciência. E no versículo 9 diz, e a outro pelo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Esses são os dons do Espírito Santo. O que acontece aqui no capítulo número 13 é que o Espírito Santo, quando se manifesta em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo número 8, quando Paulo entrava em uma ilha de Chipre, e que aquele cidadão, porque Paulo conseguiu pregar para
o Sérgio, o governador, e o atraiu com o seu testemunho. Mas aquele cidadão que era feiticeiro, e agora se manifesta aqui o dom de discernimento em Paulo, começa a se impor, e Paulo diz para ele: ó filho do diabo, até quando perturbarás o Senhor? Veja o que é uma mente administrada, controlada pelos dons do Espírito Santo. Paulo tem resposta imediata, mas não é a resposta que um amigo meu, o presbítero Otávio, do Rio de Janeiro, deu a uma irmã. A irmã, se aproximando da igreja daqueles dias, com a sua maquiagem, com os seus brincos, e ela muito simpática foi cumprimentá-lo, e o Otávio era assim um presbítero, um negro de 2 metros, assim. Não vai dizer que eu sou racista, porque se você olhar para o meu cabelo, para o meu nariz e para os meus lábios, você vai ver que eu sou um negro disfarçado de branco. O presbítero Otávio olhou para a irmã disse para ele: paz do Senhor, presbítero, irmão Otávio. Ele olhou para ela: paz do Senhor, pomba gira. A irmã se entristeceu e a irmã não voltou mais à igreja do Senhor. Eu vou terminar para depois, sucessivamente, continuar, dizendo que o Espírito Santo é quem dirige a consciência do apóstolo Paulo, para ele ter esse discernimento do Espírito. Tem muitas pessoas abrindo as portas para o diabo, sem discernir que é o próprio diabo, e recebendo visitações do Espírito Santo, sem discernir que é a pessoa do Espírito Santo. Eu vou terminar sucessivamente falando sobre os frutos do Espírito Santo e sobre as ações diretas e indiretas do Espírito Santo sobre nós. Amém?